Atos capítulo 10, a partir do verso de número 9. Neste momento nós vamos ler apenas até o verso de número 16 e ao longo da exposição nós leremos mais versículos. Acompanhem com fé, com atenção, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Até aqui, vamos orar nesse instante. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de prestar culto ao Senhor, por tudo que já pudemos fazer e a forma como já fomos edificados até aqui, através das leituras que fizemos da Tua Palavra, através dos hinos, dos cânticos, através das orações. E agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da Tua Palavra. A nós que aqui estamos, aos nossos irmãos que acompanham pela transmissão, àqueles que vão ouvir esta mensagem num outro momento. Fale conosco, ó Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, que o Senhor deixou, ó Deus, através desta revelação na Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Nessas 2 semanas de férias, nós tivemos oportunidade de ir até o sul de Minas, cidade da minha família, onde meus avós residiram, onde minha mãe nasceu, e estivemos lá na semana passada, e sempre que eu vou lá, eu fico lembrando da época da minha infância que eu ia para lá nas férias. Mudou muito, a casa onde meus avós moravam não existe mais, era uma casa feita de barro, já não tem mais, há uma outra casa ali, meus avós já não estão mais vivos, já há bastante tempo, mas eu sempre me lembro, trago à memória lembranças muito boas dessa época de infância, das brincadeiras ali. Me lembro da época em que não havia eletricidade ali, me lembro ainda do cheiro da querosene, da lamparina, me lembro de tantas coisas. E uma das lembranças que me veio à mente foi que na década de 80, eu me deparei com um livro que ali estava. É esse livro aqui, exatamente esse livro aqui, Histórias para Você. Ele está todo remendado aqui, porque já tem muito tempo esse livro. E a cada vez que eu ia, devia ter uns 10, 11 anos de idade, cada vez que eu ia para lá nas férias, eu lia esse livro. Eu ficava encantado com as histórias desse livro, Histórias para Você. E me lembro, minha avó, quando teve um AVC, um derrame, e ela ficou na cadeira e eu pude ler para ela algumas vezes algumas dessas histórias. E nessa seleção, feita por Gertrude Snow Manson, algumas dessas histórias são verídicas. Por exemplo, a história de Gertrude Manson, que ficou conhecida como a ceguinha poetisa, alguém que, impossibilitada de enxergar, pôde escrever belíssimos hinos, alguns deles estão no nosso inário. Ela fez essa seleção e há aqui parte da história da vida dela. Outras histórias são fictícias, mas trazem lições importantes. E ao preparar a mensagem desta noite, ao ler Atos 10, os versículos que nós lemos, eu me lembrei de uma das histórias deste livro que eu li há tantos e tantos anos. Precisei reler agora há pouco para poder repetir para os irmãos. É a história chamada As Cores que o Pintor Esqueceu. Conta-se que determinada igreja, quando foi construir o seu templo, decidiu que nos vitrais deveria haver uma pintura nos vitrais. E eles também decidiram que deveria ser colocado um versículo. Então, depois de conversarem a respeito, eles escolheram um versículo. As palavras de Jesus: deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. E então eles contrataram um pintor para que
pudesse realizar a pintura num dos vitrais da igreja e colocasse esse versículo. O pintor, então, ficou de primeiro fazer essa pintura numa tela, mostrar para a comissão da igreja, para depois, sendo aprovado, passar para os vitrais. Então ele passou a trabalhar nisso, e diante do versículo, ele desenhou, meus irmãos, um grupo de crianças, e ele ficou muito satisfeito com a sua pintura. E ele avisou a comissão da igreja, disse: vocês podem vir amanhã olhar. E ele já estava certo de que seria aprovado, porque ele mesmo achou que ficou muito bonito. E então ele foi dormir. Para o susto dele, no meio da noite ele ouviu um barulho. E ele pensou: será que entrou um ladrão aqui? E ao chegar ali no seu local de pintura, no seu ateliê, ele viu que havia um homem com um pincel passando naquele quadro que ele havia pintado. E ele gritou: o que você está fazendo? E quando ele chegou próximo, ele disse: você estragou a minha pintura. Então aquele personagem estranho para ele olhou e disse: na verdade, quando eu cheguei aqui, eu vi que você que estragou a sua pintura, foi você mesmo que estragou a sua pintura. Olha só o que você desenhou: uma série de crianças branquinhas, todas crianças branquinhas. Quem disse a você que no meu reino todas as crianças são assim? Todas as crianças têm essa mesma aparência. E aquele homem ouviu aquilo, e aí ele lembrou do versículo: deixem vir as minhas crianças, os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E ele pensou: é Jesus que está aqui. E quando ele olhou a pintura que aquele homem havia feito, crianças das mais diversas cores. Havia as mais clarinhas, havia algumas que haviam sido pintadas um pouco com a pele um pouco mais amarelada, eram as do Oriente. Havia algumas mais avermelhadas, eram as indiazinhas. Havia crianças com a pele mais escura, aquelas da África. Havia crianças de uma cor de bronze, eram as da Índia, com um chapéu diferente. E ele ficou então admirado com aquela pintura. E ele ficou, e de repente aquele homem, que ele entendeu ser Jesus, desapareceu. Ele ficou por horas olhando aquela pintura, e ele ficou admirando que de fato fazia muito mais sentido. E de repente ele acordou. E quando ele acordou, ele foi até o seu ateliê, e para surpresa dele, ali estava o quadro dele do mesmo jeito que ele havia pintado anteriormente. E ele então percebeu que tudo aquilo havia sido um sonho. Mas mais do que depressa, ele tomou o café da manhã e já correu para corrigir o quadro dele. E ele pintou conforme o sonho dele, pintou então crianças das cores mais diversas ali. Conta-se o final da história, que quando o grupo da igreja a comissão da igreja chegou e viu o quadro, ficou satisfeitíssima. E uma senhora, mãe de muitos filhos, exclamou: ó, a família de Deus reunida na morada celestial, vinda de toda parte do mundo, como isto é lindo. Eu me lembrei, queridos, desta história, porque é um erro pensar que no reino de Deus haverá pessoas iguais, da mesma etnia, da mesma cor de pele. É um erro pensar que Deus tem como seus escolhidos apenas pessoas da mesma etnia, ou de uma determinada classe social, ou de um determinado jeitão apenas, ou determinados gostos. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, não só no Novo Testamento, nós aprendemos que Deus sempre desejou e tem como propósito salvar pessoas de todas as tribos, povos, nações. E é sobre isso, queridos, que esse texto fala. A salvação do Senhor para pessoas de todos os povos, de todas as etnias. E então é sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. O Senhor tem como propósito salvar pessoas pela sua graça e misericórdia, de diversas nações, etnias, povos, para a sua glória. E é por isso que nós devemos anunciar o seu evangelho a toda criatura. Esse é o resumo da mensagem desta noite. O Senhor deseja, tem como propósito, tem como eleitos pessoas de diversas partes deste mundo, diversas etnias, povos, e por isso nós devemos primeiramente ser gratos por isso, porque senão nós não seríamos salvos, e devemos então anunciar, ser testemunhas de Jesus a todas as nações. Nós veremos isso em duas grandes partes. A primeira delas é que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não julga com parcialidade, mas Ele tem como propósito salvar pessoas
de diferentes etnias. Olhem comigo a partir do verso de número 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Irmãos queridos, nós temos olhado para este maravilhoso livro da maravilhosa palavra do Senhor. Nós temos visto como o Senhor, mesmo depois de subir aos céus, continua trabalhando, continua agindo. E Ele vai fazendo isso agora através da sua igreja e no agir do seu Espírito, através do Espírito Santo. E nós temos visto desde Atos 1, no verso 8, quando Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Estão lembrados? Tanto em Jerusalém como toda Judeia e Samaria, até os confins da terra, até os confins do mundo. Então, é o Senhor Jesus dizendo onde a sua igreja deveria testemunhar dele. Onde eles estavam ali, em Jerusalém, também, meus irmãos, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós temos visto, queridos, então, o Senhor capacitando a sua igreja, o Senhor dirigindo a sua igreja, o Senhor usando a sua igreja, o Senhor convertendo pessoas, o Senhor curando pessoas, usando a vida dos apóstolos, usando a vida da sua igreja. E quando nós olhamos na semana passada os 8 primeiros versículos do capítulo 10, nós vimos o Senhor agindo na vida, preparando um coração de um homem chamado Cornélio. Nós vimos na semana passada, através do reverendo Wellington, que Cornélio era um homem que não era judeu, era um gentio, era alguém que estava em Cesareia, e era uma região dentro da Judéia, não estava fora, dos limites ali de Israel, mas era alguém que não havia sido circuncidado, ele era um centurião. Conversando essa semana com o nosso irmão Salvador, ele explicava, ele que já foi do exército, dizia, olha, alguém que, fazendo uma comparação com o nosso exército, por exemplo, um centurião que é responsável por 100 homens, equivale aqui a um capitão do exército, alguém responsável por 100 homens. Era um homem, como nós aprendemos na semana passada, que tinha uma vida piedosa. E nós aprendemos sobre uma vida piedosa. E era um homem que não era simplesmente um religioso, era alguém que demonstrava temer a Deus, levar Deus a sério. Em algum momento, em algum grau, ele teve contato com o judaísmo, ele teve contato com as coisas do povo do Deus verdadeiro, e certamente, tendo fé no Messias que viria, ele então temia a Deus. Ele praticava boas obras, ele ajudava as pessoas, ele orava. Era alguém, meus irmãos, que nitidamente nós percebemos, por ter uma vida piedosa, demonstrava Deus agindo no coração dele, Deus trabalhando o coração dele, Deus preparando o coração dele para um encontro muito especial, um encontro com Pedro. E agora, ao olhar a partir do verso de número 9, nós vemos que Deus não somente trabalhou o coração de Cornélio, mas trabalhou o coração de Pedro para um encontro com Cornélio. Pedro, enquanto diz aqui que Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, ele estava perto da cidade de Jope. E ele subiu ao terraço, e era a hora do almoço, ele foi orar. E não foi aquela oração de agradecer pela comida, porque a comida nem estava pronta. Não sabemos os detalhes, não sabemos se Pedro ficou ali em oração e chegou uma hora que a fome foi tão forte que ele precisou parar, não sabemos. Talvez ele tenha passado um tempo em oração, até que o texto diz que ele estava com fome, e foram preparar a comida. E naquele momento, então, em que a comida estava sendo preparada, ele estava com fome e ele estava aguardando, Deus dá uma visão a Pedro. Uma visão para nós um tanto quanto estranha. Eu fico pensando se para nós é uma visão estranha, quanto mais para Pedro. Um lençol, o que ele vê, conforme nós vemos aqui no verso 11, ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra por 4 pontas. E o que era mais estranho para Pedro era o que estava dentro daquele lençol. O verso 12 diz que continha todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E o mais estranho ainda foi a voz que ele ouviu, ou foi o que ele ouviu. O que ele ouviu foi: levante-se, Pedro, mate e coma. Agora imaginem, irmãos, pensem comigo. Um homem
que viveu a sua vida no judaísmo, um homem que conhecia muito bem as chamadas leis dietárias ou as leis de alimentação que Deus havia deixado para o seu povo. Um homem que conhecia muito bem o texto de Levíticos 11, você não precisa ler agora, você pode ler depois. Um homem que sabia que Deus havia proibido o consumo de determinados animais, de certos tipos de animais. É por isso que, ao ter aquela visão, daquele lençol com aqueles tipos de animais, mesmo ouvindo a ordem, levante-se, mate, coma, Pedro respondeu: como eu posso fazer isso? A resposta de Pedro no verso 14 é muito clara: de modo nenhum, Senhor. Eu não posso fazer isso, Senhor. E aí ele diz: porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Olha que interessante, parece que Pedro está querendo lembrar a Deus da lei que Deus havia dado ao seu povo. Parece que Pedro está querendo ensinar teologia para Deus, né? Senhor, como que dizendo, será que o Senhor esqueceu do que a lei que o Senhor deixou para nós lá em Levítico 11? Eu não posso fazer uma coisa dessas. Foi o Senhor mesmo quem proibiu. Mas, interessantemente, irmãos, no verso 15 diz que pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu quantas vezes? 3. Alguém disse, parece que com Pedro tudo tinha que ser 3 vezes, né? Ele negou a Cristo 3 vezes, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aqui ele ouve, ele retruca com Deus 3 vezes. E então o lençol sobe. Pedro fica a pensar sobre essa situação. Diz o verso 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Percebam, irmãos, Pedro tem aquela visão, Pedro acha aquilo tudo muito estranho, e Pedro fica meditando no significado de tudo aquilo. Por que é que Deus faz ele enxergar aquele lençol com aqueles tipos de animais considerados impuros, imundos? E por que é que agora chega uma comitiva dizendo para ele ir até a casa de um gentil, de alguém que não era judeu? Deus trabalhando no coração de Pedro. Deus fazendo Pedro enxergar que o significado, o sentido daquelas leis que Deus deixou, as chamadas leis dietárias, né, as chamadas leis de alimentação, não tinham como propósito simplesmente fazer com que o povo dele não comesse certos animais porque eram animais, por exemplo, sujos. Tem pessoas que não entenderam isso. Tem pessoas que até hoje, evangélicos, cristãos, que não, os judeus continuam, né, seguindo essas leis dietárias, essas leis de alimentação, mas há pessoas que se dizem cristãs e ainda não comem desses animais porque dizem: olha, Deus considerou animais imundos, impuros, e dizem assim: a carne de porco não, porque é um animal sujo. Irmãos queridos, aquelas leis que Deus, ou aquela lei chamada lei dietária, a lei de alimentação, não tem a ver com o fato de que determinados animais são sujos e que isso possa fazer mal para a saúde. É fato que se você não cozinhar bem a carne de porco, pode fazer mal para a sua saúde e outros animais, mas não é esse o ponto. Porque é, queridos irmãos, que Deus, lá em Levíticos 11, por exemplo, deixou uma lista de animais que ruminam, que não ruminam, animais cujas patas são divididas, os cascos divididos ou não. O que tem a ver, irmãos, essas leis? Nós precisamos entender, queridos, que Deus, ao dar aquelas leis para o povo, Ele tinha como propósito salvaguardar o povo de
contaminação, não com determinadas carnes, mas com o costume de determinados povos que não temiam a Deus. Então, irmãos, nós percebemos que Deus havia dado aquelas leis, hoje se chama, você deve já ter lido sobre como os judeus fazem as leis, a comida kosher ou kasher, né, que são comidas que têm que ser preparadas conforme os ritos judaicos, e os judeus só podem comer esse tipo de comida. E quando nós olhamos, né, para essa ideia aqui dessas leis, nós vemos que o povo de Israel, era o propósito de prevenir o povo de Israel de ter comunhão com os povos pagãos daquela região. Pensem, Deus deu essas leis, por exemplo, lá em Levíticos, quando o povo... O que aconteceu com o povo? Depois de sair do Egito, depois de peregrinar pelo deserto ao longo dos 40 anos, o povo entrou na terra prometida. E naquela terra, Canaã, o povo era cercado por outros povos, povos que não temiam a Deus, povos que eram povos ímpios, povos que faziam sacrifícios a ídolos, povos que tinham práticas contrárias à vontade do Senhor. E então o zelo de Deus para com seu povo não era uma espécie, alguma coisa relacionada a racismo, ou como se aquelas pessoas não prestassem, não é isso, ou como se o povo de Deus fosse superior, não tem a ver com questão ética. Guardem isso, irmãos. A questão aqui, o zelo de Deus para com o seu povo, em não se misturar com os demais povos, em não fazer com que os seus filhos se casassem com pessoas dos outros povos, não era uma questão étnica, não era uma questão racial. Aliás, nós cremos que só existe uma raça, que é a raça humana, mas não era uma questão étnica, era uma questão moral. Porque se o povo de Deus, que havia sido separado por Deus, para servir somente a Deus, começasse a se misturar, a se casar, a se relacionar com os outros povos, o que provavelmente aconteceria, como de fato aconteceu, o povo de Deus deixaria de viver conforme deveria viver as leis do Senhor, a vontade do Senhor, e passaria a praticar aquilo que os povos pagãos praticavam. Estão entendendo, meus irmãos? Não era uma questão primeiro de saúde. Sem dúvida, haviam as leis profiláticas para o povo de Deus, para salvaguardar a saúde do povo de Deus, mas essas leis dietárias, essas leis de alimentação, não eram por conta da saúde do povo, era uma questão moral. Imagine, porque alimentação tem muito a ver com comunhão, não é verdade? Comunhão tem muito a ver com comida. Você vai receber alguém, você prepara algo. Você vai receber alguém e quer ter comunhão. Quando a gente se reúne, a gente já pensa logo, né, em fazer alguma coisa e comer. Para os homens, a gente faz aquele churrasco. Né? Para nós está tudo bem, não precisa nem ter salada, não precisa ter muita coisa. E estar à mesa tem muito a ver com comunhão. Comunhão tem muito a ver com comida. Se o povo de Deus estava proibido de comer aquelas comidas, aqueles animais que os povos pagãos comiam, isso certamente impediria o povo de estar à mesa com aqueles povos. Pensem, por exemplo, numa festa de casamento. Uma das coisas principais numa festa de casamento é o quê? É a alimentação, é a comida. Pense se você vai se casar com alguém e aquelas comidas que aquela pessoa come, você não pode comer. Um casamento assim implicaria em quê? Quebrar as leis do Senhor. O judeu, o povo de Deus, o povo de Israel, não podia se casar com povos, com pessoas de outras nações, porque não poderia nem ao menos fazer uma festa como as outras nações faziam. Estão entendendo como Deus vai protegendo o seu povo, vai resguardando o seu povo, vai fazendo com que o seu povo pudesse estar resguardado, não, mais uma vez, por uma questão étnica, mas por uma questão moral. Israel não era melhor do que os demais povos, não era uma raça superior. Aliás, a solução contra o racismo é o Evangelho, como nós vamos aprender aqui. A questão é que Israel havia sido separado por Deus. Você já ouviu isso, não ouviu? A palavra santo. Quando lá, por exemplo, em Deuteronômio, em outros textos do Antigo Testamento, nós lemos Deus falando sobre o seu povo, um povo santo, um povo separado para Ele, essa é a ideia. Não é um povo perfeito.
Israel nunca foi um povo perfeito e a igreja também não é um povo perfeito. Quando Deus diz acerca de uma nação santa, Ele está falando de uma nação separada para viver para Ele, uma nação separada para ser abençoada por Ele, uma nação separada para ser guiada por Ele, para a glória dEle. É disso que Deus está falando. E daí a importância da nação, do povo de Deus, separado por Deus e para Deus, não se relacionar no sentido de começar a fazer as mesmas práticas, cometer as mesmas práticas e pecados que as nações pagãs. Daí, meus irmãos, as leis dietárias ou as leis de alimentação. Né? Se algum gentio quisesse se tornar parte do povo de Deus, tinha que passar por essas coisas, passar a observar essas leis, e então passar a servir o Deus de Israel. Então isso era uma questão, como eu disse, moral, era uma questão de santidade, não uma questão étnica. Não significava que Israel era superior, né? Porque foi separado pela misericórdia do Senhor. Irmãos queridos, nós aprendemos, e Pedro está aprendendo isso. Pedro, que cresceu ouvindo, um judeu não pode entrar na casa de um gentio, um judeu não pode se sentar à mesa de um gentio, um judeu não pode comer as comidas de um gentio. Estão lembrados o que nós lemos hoje pela manhã, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre comidas sacrificadas, ele diz assim: você pode comer de tudo, dê graças a Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Mais uma vez, queridos, a questão não é a comida em si, a questão está por trás disso, o cuidado de Deus para com o seu povo. E esse cuidado deve continuar hoje. Por que é que no meio do povo de Deus, nós não devemos, os nossos jovens, adolescentes não devem, por exemplo, namorar e se casar com pessoas que não fazem parte do povo da aliança? É uma questão de preconceito? É uma questão étnica, racial, de forma alguma? É uma questão moral. É para que preservemos a santidade da família, uma família constituída para a glória de Deus, cujos filhos vão ser criados no Evangelho, vão ser batizados e criados conforme a vontade do Senhor. Irmãos queridos, Deus continua tendo zelo pelo seu povo hoje. Deus continua tendo zelo para que não passemos a praticar as coisas que aqueles que não conhecem ao Senhor praticam. Em Jesus, então, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Cristo quebrou todas as barreiras, e Pedro vai entender isso através daquela visão. E quando nós olhamos na continuação do texto, a partir do verso na continuação do verso 23, diz que no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos, os que moravam em Jope, foram com ele. No dia seguinte Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que interessante, irmãos. Deus havia trabalhado no coração de Cornélio, Deus havia trabalhado no coração de Pedro, e agora vai haver um encontro. Cornélio sabe que Pedro está indo até ele, conforme Deus havia orientado, e Cornélio junta a turma. E deve ter juntado todos à mesa. Deve ter, o texto não traz detalhes, mas quem sabe preparado ali um alimento. Passado um dia, então, vai Pedro até lá, Cesareia, se encontrar com Cornélio e com toda aquela turma, com todos os seus familiares, que diz aqui o texto, né? Reunidos, seus parentes e amigos mais íntimos. Verso 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Percebam, queridos, que Pedro continua como nós temos visto desde o início ali, desde quando Pedro realiza aquela cura daquele homem que estava à porta do templo, e vai mostrando que a glória do Senhor, o poder é do Senhor, e Pedro não aceita receber adoração. E então nós lemos no verso de número 27, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar?
Percebe, irmãos, que Pedro havia entendido. Pedro havia entendido o propósito daquela visão, do lençol com aqueles animais. Pedro havia entendido o que o Senhor falou para ele. Pedro havia entendido que ele não poderia considerar impuro, imundo, aquilo que Deus havia purificado. É por isso que Pedro vai até a casa daquele gentil, daquele não judeu. E ele pergunta: o que vocês querem? Por que vocês mandaram me chamar? E aí, a partir do verso de número 22, nós lemos: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Desculpem, meus irmãos, a partir do verso 30. Faz 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Cornélio conta para Pedro: olha, foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que disse que deveríamos chamar você, e nós estamos aqui. O que você tem a nos dizer? E então, meus irmãos, percebam o que é que Pedro vai dizer. Nós temos, a partir agora do verso de número 34, o sermão de Pedro. E nesse sermão, o que nós aprendemos é que em Jesus Cristo, Deus quebra essas barreiras. Aquelas barreiras, aquilo que Pedro tinha em mente, que como se a salvação fosse apenas para um determinado povo, apenas para uma determinada etnia. Em Jesus Cristo, essas barreiras são quebradas. Prestem atenção então nas palavras de Pedro. Verso 34, então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se não me engano, na versão revista atualizada, diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo é: eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai salvar apenas um determinado povo, uma determinada gente. A graça de Deus, ela é para pessoas de diversos povos, etnias, nações. É o que Pedro entendeu. No verso 35 ele diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. É claro, irmãos, que Pedro não está dizendo as pessoas que praticam boas obras, elas vão ser salvas. Não é isso que Pedro está dizendo. Porque se fosse assim, não precisaria do Evangelho, não precisaria de Cristo. O que Pedro está dizendo é que aqueles que Deus já prepara o coração e aqueles que o Senhor então regenera, Ele converte. E Deus é quem faz isso, porque para que haja arrependimento de pecados, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia nos ensina que a fé, meus irmãos, a graça de Deus e a fé, ela vem de Deus. Nós somos salvos pela graça vocês são salvos. Paulo escreve isso lá em Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Este é um presente de Deus. Então, queridos irmãos, Pedro não está ensinando a salvação pelas obras. Cornélio não seria salvo porque era uma pessoa boa, porque era uma pessoa que realizava esmolas. Não, não é isso. O que mostra é que Deus, na sua graça, havia escolhido aquele homem, um gentil, estava trabalhando no seu coração, estava fazendo com que ele temesse a Deus. Porque quando alguém leva Deus a sério, é porque Deus já está trabalhando no seu coração. Uma pessoa morta espiritualmente não vai a Deus. É por isso que Paulo também lá em Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça e Deus nos alcançou, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, pela graça sois salvos. Irmãos queridos, Pedro vai falando e no verso 27, aliás, no verso de número 36, ele diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Percebam, queridos, o sermão de Pedro. Se vocês observarem, é
semelhante a outros sermões que ele já havia pregado. Nós tínhamos já visto algumas mensagens de Pedro, e o conteúdo do sermão de Pedro é Cristo. Pedro passa a falar de Cristo. Ele diz aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo: este é o Senhor de todos. Jesus Cristo não é Senhor apenas de uma parte da terra. Jesus Cristo não é Senhor apenas de uma parte do universo. Jesus Cristo é Senhor de todo o universo. Ele é o Rei da glória, como nós vimos no Salmo 24 pela manhã. Ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então Pedro possuía uma barreira em relação aos gentios, e, irmãos, ele vai entender que Deus, e ele vai pregar isso, que o Senhor Jesus é Senhor de todos, e Ele salva quem Ele quer, e Ele tem os seus escolhidos em diversas partes desta terra, deste mundo, em diversos povos, etnias, nações. Será que Deus mudou de ideia ao longo dos anos? Será que Deus desejava salvar somente Israel? Depois de um tempo, Deus resolveu trazer um outro plano? Eu tenho dificuldade, irmãos, com uma linha teológica chamada de dispensacionalismo. Não é momento de tratar com detalhes essa questão, mas alguns irmãos nossos que têm a ideia de como se Deus fosse agindo através de dispensações diferentes. E no passado agiu com Israel de uma forma e tinha um propósito. Aí Deus vai como que alterando e mudando, e agora tem outro propósito e vai agindo diferentemente. Ao olhar desde Gênesis, Apocalipse, o que eu vejo, meus irmãos, é um Deus fazendo aliança através de Abraão, resolvendo fazer um povo para si, e ao longo de toda a história, e é claro que nós vemos através de Cristo na igreja do Senhor, o Israel de Deus, e Deus continua abençoando esse povo, e continua fortalecendo e sendo misericordioso. Irmãos, será que Deus mudou de ideia? Deus nunca mudou de ideia. Sempre foi propósito do Senhor salvar pessoas de todas as nações, etnias. Se fosse assim, por que então, se Deus resolvesse salvar apenas Israel, por que nós lemos ainda há pouco no Salmo 96? Você prestou atenção no que nós lemos no Salmo 96 ainda há pouco? Quando nós lemos, por exemplo, no verso 3, anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por que o salmista diria isso ao povo de Deus, Israel, que Israel deveria anunciar entre as nações a glória do Senhor? E mais à frente ele vai dizer que os outros povos serviam a ídolos, e esses outros povos precisavam saber, como ele diz no verso de número 10, digo entre as nações, reina o Senhor. Israel deveria dizer entre os outros povos, reina o Senhor. O problema, irmãos, é que Israel, ao invés de influenciar outros povos, começou a ser influenciado pelos outros povos. Ao invés de ensinar que só existe um único e verdadeiro Deus, o Senhor, começou a servir outros deuses, os ídolos dos outros povos. Esse é o problema. E assim também com a igreja hoje. A igreja do Senhor Jesus, o Israel de Deus hoje. Porque Deus não vai mudando de ideia e mudando as dispensações. É o povo da aliança. O povo da aliança, que é a igreja de Cristo hoje, deve anunciar entre as nações que reina o Senhor. E não, irmãos, sermos influenciados por aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus, por aqueles que não servem ao Senhor Jesus. Digam entre as nações, nós lemos ainda há pouco no Salmo 96, reina o Senhor. Queridos, então não é uma novidade completa o fato dos gentios serem salvos. Estava ouvindo a mensagem pregada pelo reverendo Emílio Garófalo, lá da Igreja Presbiteriana Semear, e eu achei interessante ele trazendo, lembrando do desenvolvimento dos pactos, diferente da ideia, né, do dispensacionalismo, a ideia da aliança, e como vai havendo esse desenvolvimento dos pactos. Não são simplesmente dispensações diferentes, mas um desenvolvimento da aliança através dos pactos. Por exemplo, com Noé, Deus salva uma família para ser bênção para toda a terra. Com Abraão, Deus promete para ele, em tua família, em tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Com Moisés, irmãos, Deus fala que eles seriam nação escolhida para serem reino de sacerdotes e uma nação santa, raça eleita. Êxodo 19:6.
Vocês são raça eleita, sacerdócio real. Deus falando através de Moisés ao seu povo. Nós cantamos ainda há pouco essas palavras, mas não de Êxodo 19:6, mas de 1 Pedro 2:9. É interessante isso, não é? Irmãos queridos, o povo de Deus foi escolhido pelo Senhor para fazer diferença entre outros povos, entre outras nações. Então, eles deveriam atrair as pessoas a virem ao Senhor. Salomão, é interessante também, no dia em que terminou de construir o templo, ele orou ao Senhor, pedindo que Deus, se o estrangeiro chegasse ali, ou orasse, em direção ao templo, Salomão pede, está lá em 2 Crônicas 32 e 33, ele diz assim: ouve tu desde os céus do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel. Percebam, irmãos queridos, desde sempre Deus teve como propósito salvar pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Israel deveria ser apenas aquele povo que deveria brilhar a luz do Senhor ali, para que outras nações pudessem se achegar ao Deus vivo e verdadeiro. O problema é que as pessoas distorcem as leis. Eu olho, quando nós tivemos a exposição do Sermão do Monte, nós pudemos ver isso, e os jovens estão estudando isso na classe, na escola dominical, Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E é interessante que Jesus não está mudando o mandamento, Jesus não está descumprindo o mandamento, Jesus não está desdizendo o mandamento, Jesus está dizendo assim: vocês distorceram o mandamento, vocês estão aplicando do jeito errado o mandamento. Como nós fazemos isso? O mandamento, por exemplo, da alimentação, que era para o povo não se misturar com as práticas dos ímpios, começaram a se sentir superiores, ou começaram a colocar o coração no alimento. Percebe, irmãos, como nosso coração por vezes distorce as coisas? Já viu gente dizendo assim: eu faço parte do povo escolhido, eu sou de Jesus, e então eu me sinto superior aos outros. A única diferença é que a graça do Senhor nos alcançou. Nós nunca deveríamos nos sentir superiores a ninguém. E é por isso, meus irmãos, que nós aprendemos que Israel era para ser o povo de Deus, que atraía outros povos para Deus, e por causa da obra de Cristo, qualquer pessoa pode se tornar parte do povo de Deus. Vejam o que Pedro disse, e é o que Pedro está pregando a respeito da obra de Cristo. Ele diz, verso 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Aliás, é interessante isso, né? Jesus foi acusado, inclusive, de comer e beber com os pecadores. E às vezes nós nos sentimos superiores, dizemos, com essa gente eu não como, com essa gente eu não me relaciono. Mais uma vez, meus irmãos, o zelo de Deus para com o seu povo não é étnico, e não é porque não podemos nos aproximar das pessoas, é que não podemos ser influenciados, mas devemos nos aproximar, devemos chamar para sentar à mesa conosco, para pregarmos o Evangelho, para fazermos diferença. E Pedro vai expondo Jesus, Pedro vai falando da obra de Cristo, a morte de Cristo, Pedro fala sobre a ressurreição de Cristo, Pedro prega o Evangelho, o que nós devemos fazer como igreja do Senhor. E Pedro continua e ele diz no verso de número 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê,
recebe remissão de pecados. Nós aprendemos então, meus irmãos, que através de Cristo as barreiras são quebradas. Vejam como ele termina o verso 43. Por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro não fala aqui dos judeus, Pedro não fala de determinada etnia, Pedro fala qualquer pessoa, de qualquer região, de qualquer etnia, de qualquer classe social, que crê no Senhor, recebe remissão dos pecados. Percebam, meus irmãos, o que é o Evangelho. Deus dá a salvação, não para todas as pessoas, mas para pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, povos, de todas as nações, através de Cristo a salvação. Você já entendeu isso? Você já entendeu que a salvação não é simplesmente para determinada etnia, para determinada classe social, para determinado povo, mas para pessoas que creem no Senhor, e Deus tem alcançado, e Deus tem os seus eleitos em vários lugares, em lugares diversos desse mundo, e é por isso, irmãos, que Jesus disse lá em Mateus 28, lá no final, né? Quando ele diz assim, que devemos fazer discípulos de todas as nações, lá em Marcos 16, ide pregar o Evangelho a toda a criatura, lá no Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Mas é curioso, e para terminar, que parece que as pessoas às vezes não entendem, né? Quando nós chegamos a partir do verso número 44, nós vemos o resultado. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo foi derramado não somente entre os judeus, não somente entre os samaritanos, mas também entre os gentios. Por isso alguns dizem que Atos 10 é uma das passagens mais significativas de toda a Escritura, porque marca aqui, meus irmãos, algo muito interessante, o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios. E verso 46, pois eles o ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro havia entendido claramente que era Deus agindo. E isto, meus irmãos, é um cumprimento daquilo que nós lemos em Atos 1:8. Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em Jerusalém. Então, lembrados do Pentecostes, o que acontece? Pedro prega, lá em Atos 2, e as pessoas são impactadas com o Evangelho, as pessoas em Jerusalém, judeus ali de Jerusalém, e eles ouvem a palavra, e eles recebem o Espírito Santo, e eles passam a falar em outras línguas. Vocês se lembram que aconteceu também em Samaria? A mesma coisa. E o que está acontecendo agora entre os gentios? A mesma coisa. Não é, queridos, que devemos que isso continue acontecendo até hoje? Alguns irmãos nossos acham que é assim, né? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Você passa a falar outras línguas. Não, meus irmãos, isso é o cumprimento ali do que Jesus havia dito. E vai acontecer mais uma vez, nós vamos ver daqui a alguns domingos, isso vai se repetir. E então Pedro diz, olha, aconteceu com eles, gentios, o que aconteceu conosco. Nada impede que sejam batizados. Mas então entra o capítulo 11, e nós vemos aqui no capítulo 11, até o verso de número 18, que algumas pessoas não entendem. Pedro precisa explicar, e aí então há um entendimento. Vejam comigo, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, olha o questionamento deles, Pedro, o que você andou fazendo, Pedro? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Você entrou na casa de um gentio, Pedro. Como você fez uma coisa dessas? Aí Pedro vai explicar para eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estava na cidade de Jope orando, num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu,
pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envia alguém a Jope, manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade te batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Eles entendem. E você entendeu? Deus concede arrependimento para a vida, para pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de todas as etnias. Eu encerro, queridos, com algumas aplicações. Em primeiro lugar, devemos ser gratos ao Senhor. Porque não fosse o fato da graça do Senhor se estender para pessoas, não somente judeus, nós estaríamos perdidos. Nós não somos judeus. A graça do Senhor não é para um determinado povo, mas para pessoas de diversos povos e etnias. E é pela graça do Senhor. Uma outra aplicação: se a graça do Senhor é para pessoas de todas as tribos, povos, nações, devemos pregar para todas as pessoas de locais diferentes. E é por isso que estamos engajados na obra missionária, inclusive auxiliando missionários que estão pregando para outras etnias. Precisamos, queridos, aproveitar as oportunidades. Os irmãos se lembram do que nós cantamos há pouco? 1 Pedro 2,9. Aquelas palavras que Deus dirigiu ao seu povo Israel através de Moisés, Pedro dirige a pessoas que não eram judeus, ou pelo menos a maioria não era. Ele diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos queridos, sejamos gratos pela graça do Senhor, a salvação, e sejamos instrumentos do Senhor. Nós não fomos salvos para nos sentirmos superiores, mas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou.